pilar de Discovery, ele foca numa das coisas mais importantes, uma das habilidades mais importantes de um estrategista, que é a capacidade de fazer diagnósticos e definir problemas. O estrategista ele tem que ser a pessoa que lida com a informação, que dirige o trabalho de busca de informação e que consegue extrair desse trabalho uma direção e um problema claro para ser trabalhado. Então, esse pilar passa por tudo isso. É um pilar bastante longo, acho que é o nosso pilar da plataforma que tem mais aulas, eu vou falar um pouco delas aqui para vocês. A primeira aula é uma aula de investigação, uma visão geral desse processo. Entender as metodologias, formulação de hipótese e como se faz um plano de trabalho de investigação eficiente que funcione para tudo que a gente está fazendo ali de base. Depois, a gente começa a entrar em várias ferramentas específicas e mais importantes para um estrategista na área de marketing, comunicação e marca. Então a gente vai fazer, se não me engano, 5 aulas nisso. A gente começa com dados secundários, tá? Que é a coisa que com certeza todo mundo mais usa, que está na mão de todo mundo. Então vamos falar de reportes, de buscar informação, de trabalhar a informação de jeito inteligente, interessante e de como a gente faz isso com método, não só juntando 2 reportes que a gente recebeu no WhatsApp ou fez qualquer coisa. Depois, a gente vai para uma aula de Data Intelligence. Data Intelligence é um tema gigante, mas a gente vai nessa aula tentar fornecer uma visão de base de por que isso é importante e de onde isso funciona e de como a gente pode fazer isso funcionar de maneira melhor. É uma aula muito sobre mindset e entender como essa mentalidade ajuda a gente a fazer um bom trabalho. A partir daí, a gente começa com uma série de aulas de pesquisa. Primeiro, pesquisa quant. Vamos falar sobre como fazer um bom questionário, quais são as bases metodológicas para a gente fazer uma pesquisa quant de qualidade. Mesma coisa com pesquisa quali, então vamos falar de focus groups, entrevistas em profundidade, como a gente modera, como a gente trabalha, recruta. E, por último, nessa série ainda, a gente vai falar sobre pesquisa de observação. Pesquisa de observação, ela cresceu demais, é uma coisa gigante já, uma pesquisa com perfil mais antropológico, por assim dizer, mas ainda que seja muito adaptada para uma realidade mais ágil, assim, que a gente possa fazer. Mas ela está acessível a todo mundo, ela é muito inspiradora e acho que é uma ferramenta muito poderosa para todo estrategista ter no arsenal dele. Então, como fazer isso de maneira clara, ordenada, sólida metodologicamente, tá? E a partir daí, a gente faz uma última aula para falar de outras ferramentas de pesquisa. Vamos falar de inovação em pesquisa. O que está surgindo? O que tem de interessante? O que tem de coisa legal acontecendo no nosso mundo, no universo de pesquisa, que vale a pena a gente falar, que vale a pena a gente ter nossos ouvidos abertos para ouvir falar sobre isso. Então, a gente começa entendendo o que é investigação, como a gente faz de maneira adequada, passa pelas ferramentas e aí a gente vai fazer uma aula de análise. Então, quando eu pego tudo isso, como eu junto tudo isso e transformo numa análise eficiente? Essa é uma aula bastante técnica, sim, mas que a gente consiga transformar isso de verdade em aprendizados que façam a diferença e que a gente consiga ter coisas interessantes aí, tá? Feito todo o diagnóstico, a gente entendeu o que está acontecendo, analisou, a gente precisa transformar isso numa definição de problema, num norte estratégico. E a gente tem uma aula muito importante, que é uma aula de definição de problema. A gente vai falar sobre como é esse processo, como a gente parte, na verdade, de um monte de análise, de um monte de informação para um problema, para uma escolha estratégica de onde a gente pode atacar. Então a gente vai falar sobre várias técnicas e coisas que ajudam para isso, além de entender a importância disso no processo estratégico. Para fechar, a gente tem também nesse pilar uma aula de efetividade, que a gente vai ter uma discussão muito séria sobre resultados. Resultados de negócio, resultados de marca, resultados de comunicação e como a gente sabe se o que a gente está fazendo está funcionando ou não. Essa é uma discussão que ela é muito superficial, acho que muito enviesada em muitos momentos na área de marketing e a gente pode fazer isso muito melhor, então a gente acredita muito que essa aula tem muito valor. E a gente fecha o nosso pilar de Discovery.